Se a gente tiver qualquer coisa que aqui, se não está acontecendo assim. Aconselhava, orava junto com a gente, depois aconselhava a gente, e a gente saía rico de conhecimento de vida. Uma vez eu vou botar com a vida e o marido estava com a mulher. Eu falei, irmã, bora. Vamos iniciar o culto? Vamos iniciar o culto com oração. Que Deus nos abençoe. E vamos continuar o estudo de Mateus. Vamos ver onde paramos. Vou falar antes. Mateus 17. Não sei. Sei que é Mateus 17. Não lembro. Fomos até o versículo 13. Mateus 17 é o versículo 13. Mateus? É Mateus. Mas não sei qual que é. Então vamos orar a Deus, irmãos, que Deus nos abençoe mais uma vez. E sempre devemos estar pedindo a Ele. Amado Deus e Senhor, agradecemos, Senhor, por estar aqui mais uma vez para estudar um pouco da Tua Palavra, para Te louvá-lo. E em comunhão com os irmãos, com a igreja, estamos aqui pedindo em favor deste momento, que Tu nos dê sabedoria. E agradecemos a Ti por isso. E é em nome do Teu Filho que nós pedimos tudo isso. Também pedimos em favor da família, nossos parentes, nossos familiares que estão neste momento, os filhos e os irmãos da carne e os irmãos em Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Que ele vamos estar cantando. Eu queria um nome bom, eu trouxe até, mas não é de cabeça no momento. Também não lembro. Ah, pode ser outro. Eu não lembro. Eu gosto contigo, nome. É que faz tempo, né? Que canta, por isso que não estou lembrado também. A gente vê outro. Nós servimos, nós cantamos. Então vamos cantar aquele Coroai, acho que é 66. Ifigete Tandoroso, Fá maior. 60, né? 66. Rei dos Reis. Então, consegue cantar Fá maior? Se quiser, eu apago com em maior. Então, 66. Nome bom é 62. é? É? Eu vou pôr de sol aqui. Agora é 66, né? Vou fazer em maior.
Com roupas que dão salvação,
Aleluia.
Meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé, meus olhos abri, eu agora já vejo sua luz. Eu tenho que fazer assim, é só dar o tom e começa a voz do violão. Esse é, né? Aí depois segue, só começa a primeira nota, porque tem que sair o som do violão, então sai aí. Esse não tem que sair fora, não dá certo. Então tá bom. Não tem problema. Tá gravando. Mateus 17. Esse já lembra, eu falei o livro e o versículo. Mateus 17 e 14. Aqui a caneta pura tinta. Isso é uma blusa fugíssima. Mas vou comprar essa caneta. Mateus, nós fomos até o versículo 13 de Mateus. Então, hoje vamos continuar no versículo 14. A falta, o título está escrito em cima, a falta de poder dos discípulos, a cura de um jovem professo. Todos acharam? Então vamos ver o versículo 14 e 15. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Bem, meus irmãos, eles chegaram, essa grande multidão, quando Jesus andava, nós vemos isso várias vezes na Bíblia, e a multidão aproximava de Jesus. Os discípulos, seguidores do Mestre, eles estavam seguindo Jesus, com aquela fé, acreditando nele, que ele era o Messias, interessado nas coisas espirituais, querendo aprender mais, começando com aquela fé, com aquele amor no Mestre. Mas a multidão não, a multidão, ele estava interessado em cura, em milagres. Isso vem arrastando até hoje. Muitos procuram a Deus na hora da necessidade, na hora que está querendo uma cura. É assim. Na hora que ele está bom, não, tem hora. E assim é a multidão, né? Então, aí aproximou-se um homem, pondo-se de joelho. Esse chegou também querendo cura. Diante dele, dizendo, ele disse, ó, Senhor. Ele já chamou de Senhor, ele não chamou de um bom mestre, como aquele outro, né? Um bom mestre, chamou Senhor. Ele clamou, tem misericórdia de mim, em outras palavras, tem compaixão de mim, tem dó de mim, tem pena de mim, tem misericórdia de meu filho, ele falou. Ele pediu para o filho dele, é um lunático, ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Essa palavra lunático
quer dizer que ele é influenciado pela lua, da palavra lua. Pessoa meio aluado também diz. O excêntrico, diz de quem tende a divagar ou vive no mundo da lua. Por extensão, maluco. Então, tudo isso era o filho dele. Não tinha, a pessoa que não tem raciocínio certo, variado, lunático, causado por um espírito demoníaco. Alguém que sofre convulsões ou epilepsia. Então tem todas essas coisas. Entre os sérios, então, é Jesus. Por que ele transferia Jesus? Porque ele confiava em Jesus, sabia que Jesus resolvia esse problema. Porque esse problema de epilepsia, o médico não resolve. Ele pode controlar o remédio. Né? Se a minha irmã Ivone sofreu isso, ela morreu disso. Ela morreu tomando remédio e ela sofria isso. E uma pessoa assim, uma pessoa não é bem normal. Uma pessoa assim, os outros às vezes não entendem. Às vezes a família entende, mas às vezes nem tudo tem paciência. Né? Quanto que ela sofreu? E no fim, ela, num tombo que ela caiu, lá na casa nossa morava, assim, eu morava, tinha uma fundada assim, o relógio. Ela saiu correndo, não sei para fazer o que essa andando, ela tropeçou, caiu, aí pronto. Ficou um ano na cama engessada, tratando, dando banho, curando dela, não podia. Mas ela machucou muito. Não morreu por causa disso. Não morreu por causa disso, né? Depois deu problema. E o 16 vai, e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Primeiro levou os discípulos. O único que tinha poder era Jesus, o poder absoluto. E os discípulos tinham poder, mas o poder é que Jesus que dá. E hoje Jesus não dá esse poder para ninguém dos discípulos hoje. Hoje nós pedimos, oramos, se é da vontade de Deus, ainda tem, cura a pessoa. Tem acontecido. E agora, mas que do modo que eram os discípulos não existe hoje. Alguém que chega num doente, num enfermo e fala as palavras de Deus na hora. Deus atende na hora. Deus tem poder, mas Deus não dá esse poder hoje. Porque tem a Bíblia. Tem uma Bíblia para nos ensinar como nós andar seguindo Ele. Então eles trouxeram esse para curar. A influência do homem manda muito. Ainda que o homem crê, nem tudo ele consegue fazer ou realizar. Não é porque nós cremos em Deus, mas nós não temos uma fé suficiente para realizar. Porque toda a gente às vezes tem dúvida, e Deus conhece todo o nosso pensamento. E Jesus respondendo disse no versículo 17: ó geração incrédula e perversa, Jesus chamou. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Chamou de geração incrédula. Porque eles não tinham, incrédula, assim que eles não acreditavam que aquele tipo de ia acontecer. Ele chama de geração incrédula, perversa. Direção incorreta, vocês estão seguindo uma direção incorreta, então vocês estão incrédulos. Perturbado, estava com a carência da fé da parte dos discípulos. Então não é para menos que nós falhamos,
e os discípulos também. 18, Jesus, e respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino salvou. Então parece que foi simples, fácil. E não era, mas para os outros discípulos era difícil. Porque eles não tinham aquela confiança total, assim, não tinha aquele poder, porque a palavra de Jesus era forte. Jesus é Deus, não tinha como ser igual. Então o espírito demoníaco saiu dele, e o menino desde aquela hora sarou. A palavra de Cristo é tal que até os demônios têm que obedecer. De Jesus é maior. Então, versículo 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, agora em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Veja, os discípulos. E Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade. Não é que eles não criem em Jesus, é a vossa incredulidade. Vocês não estão no ponto. Vocês são incrédulos para eles. Porque, em verdade, vos digo que, olha o que ele diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, eles sabiam que essa fé eles não tinham. Mas depois ele vai falar assim, já comprou casa, sai daí, muda lá na casa dentro do vazio. Você vai ter fé para uma coisa dessa? Já fala duvidando. Não, a gente sabe que isso é impossível. Mas para Jesus não é impossível. Ele falou. Então, a compreensão equivocada com respeito a Cristo e a cruz. A Cristo, que é o ungido de Deus. O ungido de Deus. Cristo é o ungido de Deus, o Messias prometido. E a cruz é o sacrifício, o sofrimento que ele ia passar. Não é na cruz o madeiro em si. O que ele ia passar, o que ele ia sofrer em prol da humanidade. Simbolismo de sofrimento, fala a cruz. O impossível se torna possível se estiver dentro da vontade de Deus. Que muitas coisas se tornam impossíveis porque não está na vontade de Deus que nós chegamos a este ponto que nós fazemos isso. Deus tem que ser da permissão, da vontade permissiva de Deus. Quando ele permitiu, mas isso é da vontade dele, nós devemos alegrar. Que o Mofele sempre ensinou isso, mas tem que entender a vontade permissiva de Deus. E tem a vontade que não é da permissão de Deus. A permissão não é da vontade de Deus. A deficiência da fé que tinha os discípulos, imagina nós, não está na falta de confiança em Jesus. Eles confiavam em Jesus. Mas faltava de fé, não que eles não tinham fé em Jesus, de fé que eles iam conseguir isso. Nós temos fé em Deus, mas não temos fé suficiente que nós vamos conseguir isso. Nós não temos fé que Deus vai atender. Você perde com dúvida. Por um hábito de pedir, um costume de pedir oração, um hábito de pedir a Deus. Deus conhece. Tem que estar clamando mesmo, clamar e com renúncia. Mas na falta da confiança neles mesmos. Uma leve porção de fé verdadeira, uma leve, precisa ter muito, ele falou como um grão de mostarda, firme, e uma submissão também, uma fé firme, submissão a Deus, e eu torno eficaz, porque o que resolve para nós? Né? Pedir a Deus, mas não fazemos o que Deus pede para nós, na palavra dele. Deus pede as coisas
coisas para nós aqui, né, nas Escrituras, e nós não somos submissos, mas nós queremos que Ele atende tudo que nós pedimos. Nós fazemos o que Ele pede. E no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29, ele torna este ponto ainda mais claro, quando ele fala da oração como a chave. Marcos 9, 29. Um pouquinho para frente, Marcos 9, 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ele lhe disse: ao nécio e tardo de coração, para que tudo que os profetas disseram, vocês chamam de nécios, vocês são tardos de coração, vocês estão com o coração atrasado. O coração já era para estar de manhã, já saber as primeiras notícias, aprender logo. Não, deixou para tarde. Ao orarmos e jejuamos, afastamos-nos do mundo e reconhecemos nossa dependência do Senhor. Isso que quer dizer? Quando nós estivermos orando em jejum, mas não é jejum de comer, que está dizendo aqui. Em jejum quer dizer que você não está alimentando nada das coisas, não está afastando de todo mundo naquele momento. Tirar um dia, 1 hora, uns 5 minutos, 1 minuto é muito, parece que não consegue. Você afastar da oração, do mundo, falar afastar das coisas do mundo. Nós devemos afastar. Quanto mais nós afastamos do mundo, das coisas do mundo, mais Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Aí, vamos reconhecer a nossa dependência do Senhor. Você tem que reconhecer, a ver bem quanto que nós precisamos do Senhor. Desse modo, se fazer desse modo, abrimos o nosso coração para aprender mais, para aceitar o desejo de Deus para conosco e com a nossa família. Nós devemos ter esse propósito. Não só pensar em si mesmo. Não só pensar nas coisas do mundo. Não só pensar no trabalho. E quanto que a pessoa está preocupada com o trabalho, com as coisas do mundo, e está deixando o mundo espiritual de lado. Quantos? Voltando aqui em Mateus 17, 21 e 22. Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. De novo falando. Ora, 22. Achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Jesus falando tudo por detalhes, tudo assim, palavra por isso para eles. Né? Não falava de uma vez, que eles não estavam prontos para esperar. Falando assim, olha bem com Jesus. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus disse para ele: o Filho do Homem, falando dele. Filho do homem quer dizer filho da humanidade. Ele se fez carne. Ele nasceu de Maria. Ele nasceu da mulher, sem ser gerado pelo sangue, pelo pecado, pelo José, pelo sangue, gerado pelo Espírito Santo. O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Então, de novo aqui, Jesus prediz a sua morte e ressurreição para eles. Jesus já estava prevendo isso, estava perto. Desde quando ele nasceu, caminhando, ele foi, chega, está próximo. Está próximo de cumprir toda a minha missão aqui neste mundo. Para a redenção da humanidade, para a salvação da humanidade, para que a humanidade encontrasse, tivesse solução para poder ter uma vida melhor e no futuro, depois da morte, morar nos céus. Por isso que Jesus morreu na cruz. A qual requer a morte o sacrifício perfeito que era o seu corpo. Então exigia isso. Um sacrifício perfeito. 23. Ele falou: e matá-lo-ão. E ao terceiro dia ressuscitará.
E eles se entristeceram muito, que Jesus disse, ó, vou lá entregar na mão dos homens, eles vão me matar, mas só que, diz ele, ao terceiro dia ressuscitar. Jesus ressuscitou, irmãos. Ele não ressuscitou na presença dos ímpios, ele não apareceu na presença dos ímpios pecadores. Apareceu para os irmãos. Jesus não celebrou a ceia dele com os ímpios, com os de fora. Foi porta fechada, foi com os discípulos, com os membros da igreja. Os estrangeiros de fora não têm participação à parte com Jesus. Por isso que nós, como igreja de Cristo, devemos examinar bem quem nos coloca no rol de membro, no meio de nós como membro. Tem que confessar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ele deve mostrar uma vida mudada. Porque quem de nós garante que uma pessoa manifesta a fé deve dar um tempo, esperar. Por quê? Para ver os frutos, se é aquilo mesmo. Se ela converteu mesmo. Porque senão, estamos abrindo as portas. Ceia do Senhor, é só para a igreja. Ela é ultra restrita. Ceia aberta é uma coisa. Ceia aberta é para todos os evangélicos. Ceia restrita para todos os batistas. De outra igreja todas. Ultra restritas. A igreja local. Teve um pastor irmão, não sabia, isso mandou até eu explicar. Esse é o lado da duas, restrita e aberta. A segunda igreja que eu fiz parte. Eu falei, não, pastor, é primeiro na comunhão fé, tem outra. Ultra restrita. Aí a mente aberta, a gente tem a mente aberta, mas na hora. Mandou eu falar de novo, explicar para ele, eu no banco, falando para ele. Falei, ceia aberta para todos os evangélicos, restrita a todos os batistas, igreja batista, de outras igrejas, chega aqui e toma ceia. Ultra restrita, é um local, igreja independente, pronto, e agradeceu. Então, esta afirmação que é a segunda predição do sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo, irmãos. Jesus suportou o sofrimento de uma tal maneira, sem reclamar, não murmurou, não ofendeu ninguém, não reagiu, não escondeu, não ofereceu resistência, mas teve ao momento certo. Ele suportou todo esse sofrimento. Ele descreve aqui como o servo do Senhor, como diz lá em Isaías 53. Parece que ninguém antes de Jesus jamais identificou o Messias. O Filho do Homem é o servo sofredor. Falando de Jesus, do Antigo Testamento. Como três aspectos de um Redentor e Rei. Os discípulos ficam tão deprimidos. Imagina só a situação dos discípulos. Eles queriam que Jesus ficasse a vida toda com ele, até ficar velho e tal. Ninguém de nós aceita que quer perder um ente querido. Nós queremos que nossos pais, eu quero lembrar bem do meu pai e da minha mãe, toda noite, eu sempre ficou voltando, pensando nisso daí, como que era. Morreu, já passou, vai tudo morre. Essa vida aqui é também de passagem. Comecei a lembrar umas pessoas antigas aqui, essa noite também, vai, cadê? Vai chegar, vem nossa também, que passou uma geração e já vem outra. Vem outra. A vida é essa, a vida nossa aqui é a passagem. Feliz aquele que encontra Jesus nesta vida. Feliz. Feliz árvore. Então eles tinham essa dificuldade de aceitar o sofrimento do Messias. Que aparentemente nem mesmo houve a promessa da redenção. Pelo menos no início, não creram nela. Lucas 24, 25 diz:
E ele diz: honesto por coração e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. E chegando eles a Cafarnaum 24, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? O valor do imposto do templo era perto, ou mais ou menos, de um meio ciclo por pessoas, requerido de cada judeu anualmente. Isso está em Êxodo capítulo 30, versículo 13. Não precisa ir lá, mas presta atenção no que diz lá. Todo aquele que passar pelo arrolado dará isso. Ó. Todo aquele que passar, que for membro daquela congregação, membro, arrolado, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Abre um parênteses. Este ciclo é de 20 geras. Não deu tempo, visto na última hora, lá estava estudando em casa. Geras, o que quer dizer? A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Aquela viúva pobre, vemos. E Jesus sentado na porta do templo, só observamos entrando. Das ofertas, lá onde mesmo via alguém por, né? Estava sentado aqui, você não, né? Eu lembrei de Jesus. Então Jesus, observando. Os ricos davam sobras. Sobrou. Ele tirou, ele recebeu, ele tirou tudo, né? Sobrou, isso aqui é mandar sobra. E a viúva pobre, Jesus observou, pobre. Ela deu as moedas, tudo que ela tinha. Então Jesus que ela deu mais, por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Porque deu sobra. Jesus não precisa de dinheiro. Mas o templo, o zelo, a missão dele. Deus não precisa de dinheiro de forma nenhuma. É Ele que é o dono do dinheiro, que nos dá o dinheiro, que nos dá a capacidade. Ele nos dá isso para nós ganhar o dinheiro. Então, que é isso? Então, ninguém quer enfiar a mão no bolso para contribuir com a igreja, mas para enfiar a mão no bolso, para comprar celular novo, para comprar isso, para comprar aquilo, isso, pronto. Mas para ajudar um necessitado, principalmente, as igrejas, ninguém quer. Nós não temos, não sei quem trouxe esse assunto aqui, mas nós não temos costume de pedir o dízimo. O dízimo é da lei. Por que foi baseado assim? Se alguém ganha, por exemplo, 5 mil, ele vai dar 500. E alguém ganha 1.000, vai dar 100. Não deu mais, porque de acordo com o que ele ganha, fez a conta certa. Mas quando lá em 2 Coríntios, parece que Paulo diz, cada um contribua, mas falou contribua primeiro, segundo Deus propôs no seu coração. Não propõe nada no meu coração, então aí não está certo. Na segunda. Mas fala bem, não por necessidade, eu tenho necessidade de dar, não é para ele, não vai ter recompensa. Deus não recebe isso. Uma pessoa, não por necessidade, mas com amor. Você tem que dar com amor, alegria de você ter para ofertar. Então aqui, o 25 aqui, voltando aqui em Mateus, disse-lhe ele, sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos, quer dizer, imposto, ou o censo dos seus filhos ou dos alheios? Então Jesus faz uma pergunta aqui para Pedro, ainda antes que Pedro mencione o tema e assume a resposta. Diz-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres
os filhos. Então a resposta correta: Jesus é o Senhor do templo. Portanto, não deviam o imposto nem seus discípulos. Não é por dever, é com amor, no interesse. Ninguém deve para Deus. Deus não é como dívida. É tudo por amor. Tudo que você faz por amor, você não está fazendo como dívida. Está certo? No certo sentido, é devendo tudo para Deus. Porque mas essa dívida nunca vão pagar. Cristo pagou tudo na cruz. Mas para que não escandalizemos, 27, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir. Olha bem a primícia aqui, note bem. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Você note bem os discípulos de um homem não pecador, parecendo como pecador. Fala uma coisa, veja se acontecer isso hoje, ó. Para que os não escandalizemos, para que nós não vamos escandalizar eles, vai ao mar. Você vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, você vai encontrar isso. Um estáter. E aí não pode falar. Acharás um estáter. Acharás um estáter. Então toma-o e dá por mim e por ti. Então indica aqui o pagando o imposto. Embora não devia. Ele não devia. A fim de que seus inimigos não tivessem ocasião alguma contra ele. Não é para ter. Que não tem ocasião de escandalizar. Era um ciclo suficiente para pagar os impostos. Tanto para Pedro quanto para Cristo. Agora vamos passar. Vai estar 7 minutos, quando o capítulo 19 vai começar. Capítulo 18, graças. 18. Ora, naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Pronto, já começa a preocupação. Aqui na terra já é muito, uma pessoa querer ser o maior do que o outro. Aí fizeram essa pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, e pôs no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Ele não quis dizer que o menino é salvo. É salvo se crê em Jesus. Mas ele usou a simplicidade, e chamando o menino e pôs no meio deles. Que um homem ele deve tornar-se como um menino. Um menino, ele não sente arrogância, ele não sente orgulho, ele não tem aquele, como diz assim, o rei na barriga, vamos dizer assim, meu pai falava muito isso. Tem o rei na barriga. Ele acha que é melhor. Não, ele brinca com um filho de um rico, brinca com um filho de pobre, é tudo na escola na rua, etc. Mas depois que o rico já é diferente, um adulto. Então não. Então quem é o maior no reino do céu? Ele chamou, pois é esse que é o maior, tem que ser humilde. Vocês têm que descer do nível que vocês estão, naquela altura, com aquela arrogância, com aquele orgulho. Acho que dinheiro vale, o dinheiro vale. Se ninguém tiver dinheiro, não vive aqui, tem que ter o dinheiro. Mas não que o dinheiro é tudo. Dinheiro não foi o reino dos céus. Então ele disse: se não vos converterdes, vocês têm que converter dessa situação, tirar esse orgulho, essa arrogância, e não fizerem como um menino, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Aqui está a conversão genuína.
E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Então ele está dizendo, qualquer que receber em meu nome, todas as coisas devemos receber em nome de Jesus. Por amor a Jesus, recebemos um menino tal como esse. A mim me recebe. Não rejeitar, não refugar. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, agora ele virou para os discípulos cristãos. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Olha como é que é sério o escândalo. Aí o crente e nós cristãos comete uma coisa, escandaliza um desses pequeninos, fazer que escandalizar um desses pequeninos, fazer que eles passem a desacreditar, que creem em mim. Pequenino é aquele que crê em Jesus. Não precisa ter cuidado com isso. Então agora é melhor. Se fosse para ele fazer isso, imagina só. Você pega uma pedra daquela, sabe aquelas pedras de roda de moinho? Que pesa 200 quilos aí para mais, não sei. Mas no mínimo 200 quilos, já vi escrito isso. Então, eu já vi pedra de moinho, já. Põe o milho, aí fubá. Eu morava lá no sítio, vizinho lá tinha um moinho desse aqui, de fubá. Interessante. Passavam, ele pegou no rio lá em cima, daquele tempo, eu era moleque, 7 anos, eu lembro disso, eu ia para a escola. Sortava assim, e depois tampava assim, que sortava, né? E lá tinha lá embaixo, e a água subindo, por lá descia, virava aquela rodona, e dava energia lá nos ramos, lá. Tinha carreira de poste, ninguém. O único dos sítios que tinha energia, tinha lá na Fazenda Paraíso, não era eles. Tinha de graça. Se fosse tinha o Dino. Jorge Maria tinha lá, não sei. Tinha? Porque até quando eu nem sabia que existia Jorge Calé. Depois que foi dando dica, bem mais tarde. Eu ia descobrir a carreira lá de Luiz Apóstolo. Quantas vezes eu ia lá ficar comigo, ela na entrada daquela casinha lá. Então, mó de moinho, marra ela no pescoço. Vamos ficar desfigurado, né? E lança no mar. Antes de você fazer isso, é melhor que você fazer aquilo. Porque olha, o castigo é terrível. Jesus disse assim: ai do mundo por causa dos escândalos. O mundo preocupa, versículo para aqui. Porque é mistério que vem, mistério quer dizer, é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. É necessário que venha, ai daquele. Amém? Que Deus abençoe. E estaremos à noite aqui novamente, se Deus permitir. E nós vamos cantar. Você não está desenhando, não? Hã? Aí. Olha aqui. Não, outro? Não. Oh. Olha aqui, aberto lá aqui, eu já pedi qual que é. Não é a mesma coisa que ontem. Vivo feliz, não é? Muito feliz. Não, 175, 175. 175. Eu já contei. As aqui é 275. Ah, vai isso então. Qual? 275. Escutei para ser quebrado. Escutei a larga. 175. Pois muito tanto aí. Aqui em cima da sua mão. Porque um lá que é coisa que vai cantando aqui pro. Não sei, Cristo
irmão, um pouco maior. Então, irmão Paulo, termina com uma oração. Senhor, mais uma vez agradecemos, por esta hora, por essa casa, por mais um culto, por mais uma manhã, por sua questão de saúde, de vida. Pedimos pela noite, que você está presente, abençoe essa igreja, todas as igrejas que estão cultuando hoje, que estão cultuando, os pastores da direção. Amém. O pastor Sebastião entre nós, o pastor abençoando ele, sua família, nós também, nossos familiares, nossos filhos, netos. E agradecemos por ter feito por nós, pela de hoje, e pela salvação que temos em Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.